O drama da Bretanha, capítulo 17. A ação benéfica da prece. Os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem neles pense, menos desconfortados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta. Reanima-os e incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela separação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. É neste sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 18. Dentro de curto prazo, muitas transformações se haviam operado no modo de existir das nossas personagens. Marcos de Villiers, desgostoso com os acontecimentos que o feriram profundamente, fechou o seu belo castelo de Saint Patrice, com ordens ao intendente para arrendá-lo ou vendê-lo, e partiu para Paris. Organizou negócios, distribuiu boas dádivas às instituições beneficentes, reservando o que for a doação a Andréia em dinheiro para os necessitados de Saint Patrice e de Saint-Omer e as escolas da região, em memória da noiva querida que nunca o amara, mas que, levada pela invigilância e por singulares influências exteriores, se divertira à sua custa para depois matar-se, fugindo ao indispensável matrimônio com ele. Essa dor Marcos aguardaria para sempre, mesmo depois de constituir família, já na América, para onde novamente emigrara, nunca mais voltando à França. Fizera-se fazendeiro no grande estado da Louisiana e viveu pacatamente dedicado ao trabalho e ao bem geral, e como bom marido, excelente pai, crente devotado da seita presbiteriana da Reforma Protestante. A lição amarga do drama a que dera causa reconciliou-o com Deus para sempre, dele fazendo um homem cheio de fé, amigo do bem e do próximo. Todas as tardes, ao cair do crepúsculo, ele procurava isolar-se entre as árvores do seu parque. Evocava aquela bela Andréia dos cabelos arruivados e fazia esta singela prece de coração. Deus do céu, sê misericordioso com a minha pobre Andréia e perdoa, Senhor, o meu pecado. Esse pecado ele o resgatou com efeito durante o resto da sua vida, que foi longa, dedicada a socorrer os infortúnios alheios e ao trabalho. Socorreu a muitos aflitos, acalmou muitas dores, solucionou muitos problemas amargos dos que o buscavam cheios de desespero. Conhecia os evangelhos como protestantes que se fizera, e por isso sabia que a caridade cobre uma multidão de pecados. Em existências futuras, porém, certamente encontraria Andréia de Guzmán, a quem devia uma reparação. Que reparação seria essa? Só Deus o sabe, mas a sua lei dispõe que o amor e o trabalho também redimem faltas, não apenas a expiação, e que o pecador pode reparar erros cometidos contra uma pessoa servindo a outra pessoa. De qualquer forma, Andréia e Marcos não estavam separados para sempre. Eles se cruzariam necessariamente em caminhos de etapas vindouras, para que o santo sentimento do amor espiritual os ligasse definitivamente perante Deus. E uma vez casado na América, a primeira filha de Marcos recebeu o nome de Andréia. A família de Guzmán igualmente sofreu grandes transformações. A condessa Françoise Marie, corroída de remorsos pelo abandono a que sempre relegara a filha, sem educá-la em bons princípios de moral, sem cultivar em seu coração o amor e o respeito a Deus, deixando-a entregue às amas e preceptoras mercenárias, adoeceu gravemente com o choque recebido com o suicídio. Por muitos dias sofreu e delirou, temendo a família que
um desenlace fatal. Todavia, restabeleceu-se, embora deficientemente, e uma grande tristeza e inconsolável pesar por se sentir culpada do destino da filha agora a faziam definhar. Durante o exílio imposto pela Revolução, o conde Joseph Hugo e ela, sua esposa, se haviam aclimatado muito bem na Espanha. Seus antepassados eram espanhóis. Resolveram, então, retornar à Espanha para sempre, pois a França, a Bretanha, Santo Omer, principalmente, já não lhes ofereciam condições para continuarem felizes. Ouvirem durante o dia e a noite aquele rugido do oceano, suas águas batendo nas pedras, numa evocação permanente do drama que os pungia, eram fatos superiores às suas forças. Seria o mesmo que perpetuassem, suportarem o frágil corpo da filha desfazendo-se naquele vai-vem eterno das ondas. Tanto o conde como a esposa buscaram então conforto na religião para a dor que os oprimia. Arrumaram as malas e quanto foi possível empacotar e fecharam o castelo, deixando-o entregue a administradores rendeiros, e carregaram consigo o fiel Jacques Blondet, a quem muito estimavam. Mais tarde, pela morte de ambos, e em face da renúncia de Victor, a propriedade passou a herdeiros que residiam fora da Bretanha e raramente a visitavam. Alex e Arthur seguiram em companhia dos tios e se fixaram igualmente na Espanha. Habitando, porém, em um convento de franciscanos, Alex protegeu carinhosamente o gêmeo, tal como lhe fora recomendado naquela noite inesquecível em que convivera com seus protetores espirituais por intermédio de um sonho salvador. Arthur, que não estimava devidamente o irmão antes da morte de Andréia, reconciliou-se com ele definitivamente e agora amava-o tanto que nunca mais o deixou. Converteu-se à fé cristã, ele que era avesso às coisas de Deus pelos ensinamentos evangélicos. E seu maior reconforto era meditar sobre os evangelhos e os feitos heróicos dos primeiros cristãos. Jamais falava em Andréia. No entanto, amava ainda e sempre, e nunca deixou de dirigir uma prece a Deus em sua intenção. 3 anos depois de haver ingressado no convento, Alexis, que antes do retorno à França pretendera o sacerdote e quase o obtivera, recebeu ordens menores, tornando-se irmão da Ordem de São Francisco de Assis. Seguiu as pegadas deste apóstolo do cristianismo e imitou seus exemplos quanto possível, não medindo sacrifícios pelo bem do próximo. Deu-se todas as obras de beneficência ao próximo, como se deu ao seu gêmeo. Sua vida, a partir do suicídio de Andréia, foi um traço de fé em Deus, de amor, de humildade, de caridade, de consagração ao bem. Ele que desde o século XVI, quando existiu como príncipe Frederico de G, vinha sendo uma alma boa e nobre, redimiu-se nessa existência do século XIX. E ao partir para o além, já em idade avançada, ouviu a doce voz do alto sussurrar aos seus ouvidos na hora suprema de expirar. Passai à direita, benditos de meu Pai, porque tive fome, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Estava nu, e me vestistes. Estava enfermo e encarcerado, e me fostes ver. Pois em verdade vos digo que todas as vezes que fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim fizestes. Arthur, porém, que reencarnara apenas para preencher o tempo que lhe faltava viver na existência anterior, quando cortara o fio da própria vida, dando-se a um suicídio, desencarnou aos 25 anos em plena juventude, portanto, pouco depois da ordenação do irmão no sacerdócio. E Victor, que fora o baluarte moral da família, revigorando-a nos dias amargos, quando do choque do drama de Andréia,
Victor, que finalmente conseguira fazer da família crentes sinceros em Deus, uma vez os pais desencarnados, retornou ao Oriente para estudar e averiguar as origens do cristianismo e instruir-se nas grandes doutrinas esotéricas, cujo berço eram a Índia e o Egito. Nunca mais voltou ao Ocidente, a não ser reencarnado, mas serviu a Deus e o amor fielmente na pessoa do seu próximo sofredor, a quem protegeu com abnegação. Levou vida humilde e obscura, mas fértil em ações heróicas, como fora a vida dos primeiros cristãos e como fora seu velho hábito desde os dias trágicos do século XVI, quando tombara massacrado por amor ao Evangelho do Cristo, ao lado dos pais e dos irmãos de então. O suicídio de Andréia, erro nefando que ela deveria expiar rigorosamente em etapas futuras, tivera uma virtude, tudo dentro das leis misericordiosas de Deus. Encaminhou a família toda definitivamente para Deus, Marcos de Villiers, inclusive, com a grande dor que a todos causou. Um dia, ainda antes de morrer Arthur, Alex ajoelhou-se ante o altar onde frequentemente fazia as suas orações. Altar posto nos aposentos que ele ocupava com seu irmão no convento onde residia. Havia poucos meses que se tornara religioso. Ajoelhado, as mãos unidas, descansando sobre o alvo-linho do altar, ele concentrava-se ao máximo, orando pela salvação de Andréia dos suplícios ocasionados pelo suicídio. Chorava, e seu pensamento firme e sincero subia em faixas luminosas à procura do seio divino, em votos ardentes pela noiva tão querida e tão infeliz, e do seu coração irradiavam luzeiros circundando-o todo. Por sua vez, Andréia continuou em Saint-Omer, sofrendo a presença dos cenários em que tanto padecera. Via-se só no imenso palácio desabitado, indo de sala a sala à procura de alguém, ou vagando pelo parque como outrora fora seu temerário prazer durante noites consecutivas. Revia os recantos prediletos e repetia os atos então realizados. Voltava à latada de rosas, local dos seus encontros pecaminosos com Villiers, e as cenas ali vividas se corporificavam à sua visão, entrevistas nas vibrações do ambiente. Fugia então, espavorida e soluçante, lançando gritos lastimosos, encobrindo o rosto com as mãos e procurando esconder-se noutra parte, trêmula de arrependimento, de vergonha e pavor. Vagava de outras vezes pelas ribanceiras do mar como outrora em seus passeios solitários, para em seguida, arrastada pelas impressões doentias e indomáveis, sentir-se envolvida pelas ondas bravias que ameaçavam destruir os rochedos. Então, sua mente reacendia os tormentos já experimentados, e ela revivia o horror dos primeiros dias após o suicídio, quando liames poderosos ainda prendiam ao corpo, sacrificado indevidamente. Lembrava-se de que devia ser mãe, e um terror indescritível se apoderava dela, participando-lhe que um dia daria contas a Deus do princípio de vida que germinava em seu seio, procurando equilibrar-se na plenitude da existência, e o qual deixara se afogasse com ela, sem conseguir salvá-lo da atrocidade das ondas. Agora, quando se sentia arrependida. Recordava Marcos, e tão isolada e desgraçada se sentia que deplorava não o ter recebido por esposo, como era o seu dever, pois reconhecia agora que ele amava e lhe teria dado paz e tranquilidade no lar legitimamente constituído. E de longe o via, sem saber como via, pensativo e choroso, a rogar a Deus por ela. Então chorava aos gritos, desolada e inconsolável, entrevendo a verdade do seu estado incompreensível, suplicando perdão ao Todo-Poderoso, a quem pudesse ouvir seus brados de angústia e desolação,
os confundiria com os rugidos do mar. Um dia, porém, quando se sentia assim, batida pelas ondas, cheias de incertezas e remorsos, ouviu uma voz cariciosa, a primeira voz que ouvia depois do desastre que a tragara, muito conhecida sua, que dizia: Andréia, minha querida, pensa em Deus, roga o seu auxílio, ele te socorrerá. Ficou atônita e pôs-se a procurar o local de onde partia aquele murmúrio. Era a voz de Alexis e ela o reconheceu. Mais alguns instantes e ouviu novamente. Andréia, minha querida, pensa em Deus, ele te socorrerá. Distinguiu então, muito ao longe, ao extremo de um caminho luminoso, um altar de brancura impecável e um religioso ajoelhado orando de mão súplice em direção ao alto. Pouco a pouco percebeu que o lindo quadro, faiscante de claridade, aproximava-se dela. Mas, em verdade, era ela que seguia atraída por aquele rastilho magnético para onde se efetuava a tocante evocação. Temerosa, meio apalermada, como todo suicida se conserva de além-túmulo, ainda sob a ação do pesadelo que começava a dissipar-se, ela seguiu e atingiu a Espanha. E em dado momento reconheceu Alex, trajando o burel de franciscano. Compreendeu que ele orava por ela à frente de um altar. Viu Arthur na sua cadeira de rodas, de cabeça baixa e de mãos cruzadas sobre os evangelhos, postos em seus joelhos. Os dois corações, que tanto a haviam amado desde os séculos passados, choravam e oravam por ela. Por meio dos seus pensamentos, Andréia viu e compreendeu o drama atroz que se passara com ela própria. A cena do suicídio apresentou-se diante dela como se tratasse da visão de um teatro. Ela soltou um grito dilacerante, o mesmo grito que soltou ao se despenhar-se no abismo. Caiu de joelhos e, como desmaio, a prostrou ao lado dos gêmeos, que continuaram orando e nada viram de positivo, mas pressentiram que algo de muito sagrado se passava em torno deles. Luís de Guzmán, o espírito protetor da família, e alguns daqueles antigos Bretencourt de la Chapelle do século XVI, que permaneciam desencarnados, desceram a socorrer o pobre espírito exausto de sofrimento. Levaram-no para a tranquila região do espaço, onde o rodearam de amor e cuidados e onde finalmente Andréia adormeceu em braços maternos, amparada por amigos leais, enquanto Alexis e Arthur permaneceram em orações diárias em seu benefício.